Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, boa noite, tudo bem? Tudo bom. Oi, Débora. Oi, Carol. Boa noite, ouvintes, também quem nos assiste. Oi, Vera, boa noite. Vamos direto para Brasília. A Samantha Klein tem mais informações sobre o arquivamento da PEC da blindagem no Senado. Oi, Samantha. Oi, Débora. Pois é, hoje, portanto, o Senado arquivou, enterrou de vez essa proposta. Inclusive, agora há poucos minutos, o presidente da casa, Davi Alcolumbre, arquivou o texto que previa aí blindar os parlamentares de investigações criminais. Então foram duas derrotas para a Câmara num dia só. Alcolumbre, inclusive, fez um pronunciamento, destacou que a decisão da Comissão de Constituição e Justiça não dependia de votação e afirmou que estava claro ali no regimento que não tinham que esclarecer, que com essa derrota ali na CCJ, ele só fez um rito político, ele aproveitou para justamente ter essa palavra final do Senado contra a PEC da blindagem, e aí outros senadores também aproveitaram para se manifestar nesse mesmo sentido, isso de todas as bandeiras ideológicas. Mais cedo a CCJ tinha rejeitado ali por unanimidade, o próprio senador Alessandro Vieira, o relator dessa matéria, já tinha se manifestado, até mesmo antes das manifestações do último domingo, mas fato é que, sim, essas manifestações fizeram com que mais partidos, mais parlamentares colocassem uma pedra em cima deste tema. E agora, como eu estou acompanhando aí uma agenda de discussões a respeito da anistia, tive a oportunidade de ouvir também o líder do PP aqui na Câmara, o deputado Luizinho. Ele saiu, conversou ali com o Paulinho da Força e questionamos ele a respeito dessas derrotas no Senado hoje. E ele disse o seguinte, ele votou favoravelmente, lembrou disso, e disse que no futuro os parlamentares e a sociedade vai ver os efeitos disso, pois senadores e deputados não se sentem mais livres para exercer o mandato parlamentar com liberdade de expressão. E disse também que não vão tocar mais neste assunto. Lembramos, inclusive, do texto da proposta que Ciro Nogueira, presidente do PP, chegou a aventar, de tratar somente de uma matéria aí que discutisse a questão da liberdade de expressão, mas ele disse que o tema está, de fato, morto e enterrado. Com vocês. E o Senado deu um tombo na Câmara também com relação ao projeto da isenção do IR, né, Samantha? Também, porque é uma disputa alagoana, né? Uma disputa ali entre Arthur Lira, ex-presidente da Câmara dos Deputados, e o senador Renan Calheiros, na Comissão de Assuntos Econômicos. O próprio presidente Renan pautou um projeto que é de autoria dele para tratar de um texto que é a mesma coisa que aquele que é relatado por Arthur Lira, ou seja, prevê aí justamente uma isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Portanto, tem uma disputa ali, a disputa alagoana, como a gente pode dizer, porque é o seguinte, o que é o recado que se passa? Bom, já que a Câmara e o relator Arthur Lira estão demorando a passar, vamos nós passar adiante com este tema. O texto prevê ali isenção para quem recebe até 5 mil reais por mês, aumenta a tributação das faixas de renda mais elevada, também prevê ali que zera esse imposto, ou seja, é justamente naqueles mesmos parâmetros do texto que Arthur Lira está relatando, é um texto do governo. Para quem ganha até 60 mil reais por mês, ainda dá um desconto adicional para quem ganha entre 5 mil e 7.350 reais por mês, proporcionalmente. Ainda, só para a gente lembrar, hoje a isenção só vale para quem ganha até 3 mil
R$ 3.036 e prevê ali também algumas compensações. Afinal de contas, essa renúncia fiscal vai ter ali um custo de aproximadamente 25 bilhões de reais ao ano. Com vocês. Obrigada, Samantha Klein, pelas informações. Vixe, o bicho tá pegando, hein, lá nas Alagoas, com os representantes das Alagoas. Vamos começar pela PEC. Da blindagem, Vera, que foi enterrada hoje, então, no Senado. Como é que fica, enfim, uma proposta que tinha rejeição total da sociedade? Isso, de certa forma, expôs a Câmara. Como é que fica a relação entre Hugo Mota e Davi Alcolumbre? Porque eles estavam jogando juntos, né? Expôs demais, ainda mais, né, o presidente da Câmara, Hugo Mota. Se a gente analisa ali uma foto, né, das duas casas e como cada uma delas se portou, para quem não conhece os meandros, os bastidores, fica parecendo o quê? Que a Câmara é composta por um monte de deputado que quer se blindar de tudo e que o Senado é uma casa de probos e ali que não tem nada a temer diante da justiça. Ficou com nojo da medida e mandou ela para o arquivo ali sem nem titubear. Quando a gente sabe que não é bem assim. A depender ali da vontade de muitos senadores, a PEC seguiria adiante. É que a reação da sociedade foi muito grande, muito maior do que eles imaginavam, e a ousadia da Câmara também passou de qualquer limite que tornasse possível aos senadores chancelarem a proposta que saiu de lá. Aquela ideia de voto secreto, e você aprovar um voto secreto para autorizar processo em cima de deputados e senadores, depois disso ter sido rejeitado, você fazer uma nova votação. Então, nem os senadores, com muita vontade de se blindar de investigação, conseguiram encontrar um óleo de peroba o suficientemente forte que os fizesse ir para frente da Câmara e falar para a sociedade: olha, a Câmara acertou, é isso mesmo, a gente está totalmente de acordo, vamos adiante. E aí os atos do domingo acabaram de pregar muitos pregos no caixão dessa proposta, e aí eles aproveitam, né? Quando você tem uma chance de passar para a sociedade como a voz da razão, da ética e da moralidade, aí todos eles aproveitaram, todos estão gravando vídeo, que essa PEC era um absurdo, ela era inadmissível, que eles jamais concordariam com isso, etc. Para alguns é verdade, para muitos é puro jogo de cena, e a Câmara está furiosa com isso. Conversei com deputados que estão vendo traição do presidente Davi Alcolumbre para cima do Hugo Mota, estão dizendo que vai ter troco, que tudo que vier do Senado agora vai ser derrubado. Então, o clima é muito pesado, porque é isso. Eles também estão fazendo a leitura casada das duas coisas, a PEC da blindagem e o projeto do IR, né? O famoso engenheiro de obra pronta, né? Depois que o negócio der errado, todo mundo era contra desde o início. Agora, Vera, você acha que tem alguma chance de tentarem ressuscitar algum tipo de blindagem? O senador Sérgio Moro chegou a ensaiar uma emenda para restringir a blindagem a acusações, crimes envolvendo opinião, né? Crimes relativos à honra. Aliás, o Moro que é réu num processo por calúnia no Supremo Tribunal Federal. Isso aí é aquele negócio, né, Carol? É aquela caixa de morango que parece bonita por dentro, por cima, aí você compra, você vai ver, tá tudo mofado embaixo, você começa tentando salvar, corta ali. Eu acho que todo mundo começou tentando salvar alguma coisa, justamente por isso. Todos eles, muitos deles, têm contas a acertar com a justiça também no Senado, e alguns acham que estão sendo injustiçados, que realmente o Supremo está indo longe demais, etc. Só que a coisa ficou tão ruim, tão mal parada, que não tinha como salvar um pedaço do morango. Tinha que jogar a caixa inteira fora. Então, ali no Senado, o Moro começou com esse papo, depois desistiu, falou, não tem como. E na Câmara, eles vão tentar voltar com alguma coisa, mas o estrago para eles foi tão feio, ficou tão ali com a pecha de que a Câmara é o lugar que está querendo que a bandidagem invada o legislativo, que eu acredito que não vão ter como fazer isso neste ano. Não tem como fazer isso nesse ano e provavelmente também não no ano que vem, que é um ano eleitoral. Mas a rebordosa está muito grande na Câmara. Eles estão falando o que o Senado conseguiu de garantia
por parte do Supremo ou da Polícia Federal de que os senadores não vão aparecer em alguma operação para eles terem se sentido tão à vontade assim para votar e arquivar essa medida, sendo, eles juram que o Davi Alcolumbre tinha se comprometido com o Hugo Mota em levar a proposta adiante. Então, a gente vai assistir nos próximos dias tentativas de vingança por parte dos deputados em cima dos senadores. E a gente sabe que esse tipo de espetáculo aí não é bonito de se ver, mas é o que está contratado para os próximos dias. E com relação ao projeto do IR aprovado na comissão da Câmara, tem essa rivalidade entre Renan Calheiros, que é o relator do projeto, e Arthur Lira no Senado, né? Arthur Lira, relator do projeto na Câmara. O governo tem alguma coisa a ver com isso? Teve alguma combinação? O governo está jurando, de pé junto, ajoelhado no milho, que não tem nada com isso, que isso é uma coisa absolutamente da cabeça do senador Renan Calheiros. E aí, juntamente com o senador Eduardo Braga, são do mesmo partido, são aliados ali, e que ele nem sabia, que ficou sabendo pela imprensa, não foi avisado de nada. Não é exatamente bem assim, né? Há uns dias já, umas semanas, eu me lembro, eu acho que eu cheguei a reportar isso aqui no Viva Voz. O senador Renan Calheiros chegou a sugerir que o governo editasse uma medida provisória, quando era aquele momento em que a Câmara estava obstruindo tudo, só queria falar de anistia. Ele sugeriu à Fazenda que editasse uma medida provisória, portanto, aí tirando de vez o projeto da mão do Arthur Lira. O governo não topou fazer isso. Não quis fazer isso porque comprar uma briga claramente com o Lira, com o Hugo Mota, com todos eles. E aí, o que o governo está dizendo agora? Que é uma iniciativa absolutamente exclusiva do senador Renan Calheiros. O ministro Fernando Haddad chegou a comentar essa questão hoje, defendendo Lira, dizendo que ele foi muito responsável e diligente na votação do imposto de renda. Ele fez essa declaração quando o ministro Renan Filho, que é filho do Renan Calheiros, disse que o Senado aprovou a proposta relatada pelo pai dele justamente porque o Lira estaria segurando a proposta na Câmara. A gente sabe que essa proposta já foi votada numa comissão e ela está esperando para ir a plenário, está pautada para a semana que vem, para o dia 1º de outubro. Então, o Haddad está tentando se desvencilhar dessa briga. A Câmara quer que o governo se posicione, dizendo que a casa iniciadora dessa matéria é a Câmara e que o Senado está apresentando um texto ilegal, porque os senadores não podem apresentar um texto em que o governo abre mão de receita, e isso é verdade. Existe essa vedação quando um texto trata de renúncia fiscal, de aumento de despesa, qualquer coisa assim, ele tem de ser de iniciativa do Executivo. Então, o que a Câmara quer é que o governo se meta para dizer que o que o Renan fez não é certo. Também não acredito que eles vão fazer isso. Afinal de contas, o Senado está atuando para matar no peito várias coisas que interessam ao governo. Acho que o governo vai ficar se fingindo de morto, deixando eles brigarem entre eles, e a proposta do Arthur Lira seguir adiante, até porque interessa ao governo, que essa é a proposta original do governo, com todas as compensações que o próprio governo estabeleceu. Vamos para o nosso próximo assunto, gente. As falas aí do presidente Lula em Nova York continuam repercutindo, né? As falas de ontem na Assembleia Geral da ONU, aquela declaração do presidente americano Donald Trump de que teve uma química excelente com o Lula. Isis Tassiarini, o que tem de atualização por aí? Oi, Carol. Olha, agora há pouco o Lula admitiu ter pintado mesmo uma química com o presidente norte-americano Donald Trump. Afirmou que ficou bastante feliz com a abertura do diálogo entre os dois e frisou que aquilo que parecia impossível deixou de ser impossível e vai acontecer. Lula disse estar otimista, afirmou que vai tratar Trump com o respeito que ele merece e afirmou acreditar que certamente vai ser tratado da mesma forma. Lula destacou que vai ser uma conversa de dois homens de praticamente 80 anos e que, portanto, não há por que ter brincadeira nessa relação, mas não adiantou as pautas que vai levar ao presidente dos Estados Unidos, mas afirmou que vai colocar na mesa todos os problemas, que não veta nenhum assunto, mas que as duas únicas coisas que são inegociáveis são,
primeiro, a soberania e, segundo, a democracia brasileira. Eu tinha acabado meu discurso, eu já estava saindo, ia pegar minhas papeletas e ir embora quando o Trump veio para o meu lado, sabe? Com uma cara muito simpática, muito agradável, sabe? E eu acho que pintou uma química mesmo. Eu acho. Então, veja, eu acho que foi uma surpresa boa e eu acho que a gente deve continuar. Eu nunca coloco na mesa as coisas que eu tenho divergência, sabe? Agora, as coisas que nós entendemos que são razoáveis, nós temos que colocar na mesa, sabe? Quando eu digo a questão da democracia brasileira e a questão da soberania inegociável, como é inegociável em qualquer país do mundo. Lula ainda disse acreditar que Donald Trump tomou as últimas decisões contra o Brasil, como tarifaço, por causa da qualidade das informações que ele teve sobre o país. O presidente brasileiro afirmou que Trump foi mal informado e que isso levou a tomar decisões que não são aceitáveis e frisou que acredita que Trump possa mudar de posição e quando tiver acesso a casos verdadeiros e concretos. Lula antecipou só uma pauta que vai levar ao presidente norte-americano, que é ainda sobre a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Ele frisou que sabe que Trump é amigo do presidente russo Vladimir Putin, mas que ele também é amigo de Putin. Inclusive, vou conversar com o Trump sobre a questão da guerra. Eu sei que ele é amigo do Putin, eu também sou amigo do Putin. Então, se um amigo pode muita coisa, dois amigos podem muito mais. Quem sabe a nossa química pode ser levada para o Putin e para os eleitos, que quem sabe a gente construa aquela saída que parece inesperada. Lula disse que a conversa pode ser presencial, mas que não há data para ela acontecer, que agora vai voltar ao Brasil e que as equipes da presidência vão articular esse contato com o presidente Trump. Vera, Carol e Débora. Obrigada, Isa. Agora, Vera, como você muito bem ressaltou na sua coluna hoje no Globo, é importante que o governo brasileiro amarre bem essa pauta, né? Porque o Lula já está falando em falar de Ucrânia, de guerra. A prioridade é derrubar a tarifa, gente. Ok, pode até falar de guerra, mas não é o foco, né? Gente, ele já está se achando, né? Ele está se achando muito. Veja que até agora não se revogou uma tarifa. Os sancionados continuam sem seus vistos, continuam sem acessar o seu dinheiro, não mudou nada de ontem para hoje. Mas o Lula já ficou tão ali se sentindo com essa química e com o... Ele vê a negociação, ele já fica animado, né? Rolou ali o Macron fez um monte de mesura para ele, se encontrou com o Zelensky. Então ele já está na skin, eu sou o cara. E aí já está falando que vai acabar com a guerra e fazer um monte de coisa. Calma, gente. Famoso calma, gente. A autoestima de um chefe de Estado, né? Quando circulando naqueles corredores da ONU. Deve ser uma coisa maravilhosa. Basta um com a autoestima exacerbada, né? Ali agora... Aí não é autoestima, né? O Trump já é outra categoria. É outro barato, né? Então, essa química aí que a gente não sabe exatamente de que elementos, né, que se deu... tudo bem, que bom que reabrimos essa porta, ótimo que ela continue aberta e que os dois conversem e que a partir daí entrem os profissionais, né, na cena. E aí o que a gente espera? Que sejam revogadas as tarifas para mais produtos, para algumas cadeias que dependem muito dos Estados Unidos para a exportação dos seus itens e que... seja deixada de lado essa condicionante do judiciário e do julgamento do Jair Bolsonaro para assuntos que não têm nada a ver com isso. Que se entenda que o judiciário brasileiro é independente, que ele age conforme as leis brasileiras e que aí a nossa discussão de comércio exterior e de política tarifária se dê totalmente dissociada do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e que, com isso, se possa avançar para a revogação das sanções absolutamente arbitrárias contra ministros do governo, ministros do Supremo, coitados dos servidores que foram levados de roldão nessa história, juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes, familiares. Então, tem essas duas agendas que são as prioridades. Realmente, decidir as guerras é uma prioridade mundial, mas nessa conversa, que provavelmente vai ser curta, e que aí sim vai reabrir uma conversa para que
escalões intermediários dos dois governos estabeleçam uma discussão aí sim mais técnica e mais profissional, eu acho que não vai caber tudo isso. Inclusive, o presidente Lula sinalizou abrir uma conversa sobre a exploração de terras raras, né? No auge da briga, quando ele ainda estava ali pensando com o fígado, disse que ninguém ia colocar a mão nas terras raras do Brasil, mas agora já sinalizou que talvez entre na discussão, na negociação. O vice-presidente Geraldo Alckmin também falou a esse respeito, falou que minérios críticos, o Brasil sabe que existe interesse do mundo nisso, mas o Brasil tem também um interesse em não fazer uma negociação em que eles, de novo, só entre com as commodities e não fique com nenhum tipo de transferência de tecnologia e de um valor maior, né, para isso. Então, tudo isso tem de vir acompanhado de regulação, tem um papel que é das agências, tem um papel que é do Congresso. Então, o governo tem um longo dever de casa a ser feito antes que essa conversa aconteça e que ela dê frutos para conversas dos outros escalões dos dois governos. Muito bem, antes do intervalo, deixa eu só responder uma pergunta da nossa ouvinte, a Carol, perguntando aqui como é que o senador Flávio Bolsonaro votou em relação ao arquivamento da PEC. Na verdade, ele não votou, porque a PEC não foi para o plenário, ela foi negada, foi rejeitada na Comissão de Constituição e Justiça, uma etapa anterior ao plenário, da qual o senador não faz parte. Então, foi por isso que ele não votou. Intervalo, você fica com notícias da sua região, na sequência vem o repórter CBN e depois tem mais Viva Voz. E o Igor Cardim tem informações ao vivo em Brasília. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou hoje da Comissão de Agricultura da Câmara, falou sobre vários assuntos, teve bate-boca, teve muita coisa. Diga lá, Igor. Pois é, Débora, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que a reforma tributária deixará a carne mais barata até para rico. A fala foi na Comissão de Agricultura da Câmara, onde também defendeu o aumento dos impostos sobre aplicações financeiras, com a aprovação da medida provisória proposta pelo governo federal para ajudar a fechar as contas em 2026 e que enfrenta forte resistência do setor produtivo. Houve diálogo na inclusão de produtos que hoje são onerados, sobretudo no âmbito dos estados, como é o caso da tributação da carne, que os estados tributam e nós isentamos, a partir de 2027, a proteína animal de qualquer tipo de tributação, incluindo a proteína animal na cesta básica. Então, até o rico vai pagar mais barata a carne, por conta do que o Congresso decidiu. Em outro momento, também defendeu o presidente Lula. Disse que o presidente não vai se expor a nenhuma eventual humilhação caso decida se encontrar com Trump. Disse que Lula é respeitado no mundo inteiro, ao contrário de Bolsonaro, e disse que nunca viu Bolsonaro cumprimentar um chefe de Estado, a não ser de forma vergonhosa para falar I love you para o presidente dos Estados Unidos. Na sessão também teve um bate-boca depois que o deputado delegado Caveira chamou o ministro de taxade. Fala-se tanto de que o Brasil está indo bem, o ministro não cansa de falar isso, que o Brasil está indo bem, obrigado, que o recorde de produção está imensa, eu até posso concordar que a produção tem aumentado muito, mas o ministro só sabe taxar. Não é à toa que o apelido do senhor no Brasil é Fernando Taxade. Já são 24 ou mais impostos criados ou aumentados no Brasil. O senhor pode calar a boca que eu estou falando? Eu respeitei a sua fala. O senhor cala a boca, por favor. Cala a boca também. O senhor cala a boca. Me respeita. Por favor. Para meu tempo lá, presidente. Para meu tempo. É o taxade, sim, todo mundo está falando. Cala sua boca, deputado. Quando o senhor for falar, eu vou ficar calado. Me respeita. Haddad respondeu que a maior vagabundagem tributária não foi corrigir a tabela do imposto de renda, o que taxa de maneira cruel os trabalhadores. Débora. Obrigada, Igor, pelas informações. Infelizmente já virou lugar comum, né, Vera, essas provocações de bolsonaristas com ministros em comissões. É um desrespeito tão grande esse com a sociedade também, porque os assuntos que deveriam ser tratados acabam muitas vezes ficando em segundo plano, né? Eu acho maravilhoso que a pessoa pede respeito e pede educação e está mandando os outros calarem a boca.
e agindo com completa falta de respeito e de educação. Mas esse é um retrato, né? Retrato da Câmara hoje. Eles já sabem que não estão com a imagem nada boa e trabalham com afinco todos os dias para piorá-la muito. Também é incoerente você dizer que o ministro é taxado, cria taxas e tal, quando o governo está tentando, na verdade, isentar do pagamento de imposto uma parcela gigantesca da população e não consegue porque a Câmara não anda com o projeto. Então, tem aí uma incoerência gritante, né, nesse discurso, que é um discurso que vem lá de trás, mas que ficou meio desatualizado, ficou meio velho. Então, é isso. Essas audiências dificilmente têm algum saldo positivo, algo que você possa tirar como informação. Se o ministro foi lá e esclareceu pontos importantes, os deputados realmente precisavam de esclarecimentos, saíram de lá esclarecidos. Não, nunca é para isso. É só para esse tipo de lacração para as redes sociais. Então, foi mais um dia perdido na agenda de trabalho de um ministro de Estado, né? E nem é carioca, hein? Depois o carioca é que é grosso, porque aqui tem esse hábito do com todo respeito, e depois do com todo respeito vem o pior xingamento possível. Nesse caso, vou defender que a categoria dos cariocas nem era. Não era. E quando é o carioca, às vezes tem um pouco mais de graça, né? Algum tipo de charme. Nesse caso aí é só grosseria. Com todo respeito mesmo. É aquela vênia, você xingar depois. Exatamente. Vamos fazer mais um intervalo? A gente volta com mais Viva Voz e com Bruno Caraza. Viva Voz de volta, agora às 6h44, já está na linha com a gente o Bruno Caraza, nosso colunista das quartas-feiras, também em vídeo para quem nos acompanha pelo Globoplay, pelas outras plataformas de vídeo, pelo nosso site. Boa noite, Bruno. Boa noite, Vera, boa noite, Débora, boa noite, Carol, boa noite para você que está acompanhando a gente aí. Oi, Bruno, boa noite. Oi, Bruno, a gente está aí, né, em plena semana da Assembleia Geral da ONU. Ontem houve aquela sinalização importante da química entre Trump e Lula, portanto, indicando que pode haver uma conversa entre os dois e isso destravar as negociações entre os dois países. O que o Brasil pode levar para essa reunião, a reunião que vai se suceder à conversa dos dois, né, portanto, a dos staffs, para reverter as medidas como o tarifaço e as outras? Pois é, Vera, importantes anúncios nessa semana lá na ONU, né, em Nova York, e para o Brasil, sem dúvida nenhuma, essa sinalização do Trump. Trump funciona muito naquela lógica da barganha, né? Então, ele não se convence com argumentos, né? O governo brasileiro insistiu várias vezes, né, que o Brasil tem um déficit comercial com os Estados Unidos, então os Estados Unidos têm uma posição comercial melhor do que a nossa, né? Então, por isso não se justificariam as medidas aí do tarifaço, mas o Trump ele funciona na lógica da oferta, né? Então, ele quer saber o que o Brasil vai levar de melhores condições para a economia americana, e a gente não tem nada concreto, mas se especula 3 pontos principais que o Brasil pode avançar em termos de alguma sinalização, alguma proposta que possa resultar aí no início de uma negociação que possa aliviar as medidas do tarifaço e fora as outras medidas, né, as sanções, sobre as autoridades políticas no Brasil, né? Na área econômica tem 3 pontos muito sensíveis para a economia americana, né? A primeira é o mercado de etanol. Os Estados Unidos eles argumentam que o Brasil tinha um acordo que era mutuamente benéfico. Brasil e Estados Unidos são os 2 maiores produtores de etanol do mundo. O etanol é um combustível, um biocombustível muito importante para a transição energética, para a descarbonização da economia. E os Estados Unidos alegam que o Brasil passou a privilegiar o etanol brasileiro, que é o etanol de cana, em detrimento do etanol americano, que é majoritariamente o etanol de milho. E isso desagrada os americanos, tanto que nas comunicações do Trump, ele citou várias vezes essa questão do etanol. Então, pode ser algo nessa direção. Outro ponto bastante sensível para a economia americana é a questão dos minerais críticos.
E aí essa é uma fronteira de disputa entre Estados Unidos e China. A China conseguiu ter aí uma liderança, uma ampla liderança na oferta de vários minerais, como o lítio, como as terras raras, que são esses minerais que são muito usados tanto nos chips, quanto nas baterias elétricas, quanto em telas de LED, material bélico. Então, a China conseguiu dominar as reservas e a maior parte do processamento desses minerais no mundo. Os Estados Unidos são extremamente, então, dependentes da China nesse quesito, e os Estados Unidos estão buscando fontes de tentar fugir dessa dominância chinesa. E o Brasil ele tem muitas reservas de muitos desses minerais aqui no Brasil, só que é extremamente caro você extrair esses minerais e mais ainda processar. Então, tem um interesse grande das empresas americanas nessa área, pode ser uma sinalização do governo brasileiro. E a terceira grande questão das Big Techs, regulação das Big Techs, que o Brasil quer apertar a fiscalização, a questão, né, da responsabilização das Big Techs pelo conteúdo, pela moderação do conteúdo, é algo que o Trump é totalmente contrário, as Big Techs também não são favoráveis a isso. Sim. E essa pode ser uma agenda também nessa negociação. Bruno, a Argentina recebeu uma importante mensagem do Tesouro Americano hoje, com uma promessa de apoio na casa dos 20 bilhões de dólares. Isso pode evitar a crise cambial que ameaça o plano econômico de Milei? Pois é, a reunião da ONU também foi importante para a Argentina nesse sentido, né? A Argentina vive um momento difícil em relação ao seu mercado de câmbio. É sempre bom lembrar que o mercado de câmbio lá é muito diferente no Brasil. No Brasil você tem a livre entrada e saída de capital e o mercado de câmbio, o valor do dólar, ele flutua livremente, né, pelas forças de mercado. Isso não é o que acontece na Argentina por causa dos problemas econômicos que a Argentina tem há muito tempo, né? Há governos passados. O governo argentino tanto limita a saída de dólares do país, quanto tenta controlar a taxa de câmbio. Então, o sistema de câmbio lá funciona com um limite em que o Banco Central estabelece um limite superior para a cotação do dólar, porque senão, se o dólar dispara, isso pode voltar a afetar, né, gerar inflação, que é muito forte ainda, muito resiliente na Argentina. Então, o sistema lá funciona assim, sempre que a cotação do dólar chega num limite superior, o Banco Central argentino ele se compromete a vender dólares no mercado para fazer a taxa voltar, né, cair e permanecer num patamar confortável para o país. O grande problema é que o Banco Central argentino não tem dólares para manter essa política de forma indefinida. Então, ele precisa de dólares para manter esse sistema e os dólares vão acabando, né? Quando você teve... eles já tiveram uma ajuda do FMI de 12 bilhões de dólares e depois que o Milei perdeu as eleições na província de Buenos Aires... tem uma dúvida muito grande de que ele não vai conseguir manter o programa de governo dele e que ele pode eventualmente até perder as eleições legislativas agora de final de outubro. Então o mercado está com medo, as pessoas estão comprando dólares diante dessa circunstância e o Banco Central argentino vem perdendo reservas, né? O volume de dólares dele vai caindo. E aí essa sinalização foi muito importante do Tesouro Americano de anunciar esse pacote dessa ajuda de até 20 bilhões de dólares, é metade do volume de reservas que a Argentina tem, então é muito significativo e pode dar aí um respiro para o Milei continuar com a situação até pelo menos as eleições legislativas de 26 de outubro. Então é uma sinalização importante do governo americano para o Javier Milei e para a Argentina. O Bruno, e para completar esse noticiário econômico aí relacionado à Assembleia da ONU, teve também a China mudando um posicionamento histórico que pode ressuscitar a Organização Mundial do Comércio, o que seria muito importante nesses tempos aí de tarifaços e dessa política errática dos Estados Unidos, né?
Sem dúvida, Carol. A OMC é o grande fórum de discussões sobre comércio. Então, essa questão das tarifas, né, dessa arbitrariedade do Trump, certamente seria levado para a OMC, deveria ser tratado lá e corrigidos os excessos dessa política do Trump. Só que a OMC está inativa já há bastante tempo. A gente até já conversou sobre isso aqui antes. Os Estados Unidos têm se recusado a aceitar os novos juízes que são indicados para a OMC, e um dos pontos dos Estados Unidos é justamente essa postura da China. A China entrou na OMC em 2001, boa parte da classe política americana não concordou com isso, acha que a China não respeita aí essa ideia de livre comércio, e a China ela se beneficia de uma cláusula das regras da OMC, que o Brasil também se beneficia, que é uma regra de país em desenvolvimento, que tem uma série de benefícios, de regras de transição, de tratamentos especiais. Os Estados Unidos são contra esse tratamento dado para a China, afinal de contas, a China já é o maior exportador do mundo. Então, os Estados Unidos são contra que ela tenha esse regime especial, e isso gerava um ponto aí de discórdia entre Estados Unidos e China, e que gerou esse impasse que paralisou as atuações da OMC. Essa mudança de postura da China, abrindo mão desse caráter de país em desenvolvimento, pode então destravar aí as tensões com os Estados Unidos, e foi comemorada hoje como um passo importante para você reativar a OMC e restaurar aí esse importante órgão multilateral nas questões de comércio. Esse é o Bruno Caraza com a gente todas as quartas-feiras, elucidando as questões econômicas. Obrigada por hoje, Bruno. Até quarta que vem. Até quarta, pessoal. Um abraço. Tchau, Bruno. Tchau, Bruno. Gente, tem tempo para mais um último tema. A Samantha Klein está de volta para falar sobre o projeto da anistia, que depois virou o projeto da dosimetria. Como é que está o clima aí de discussão em relação a esse projeto, hein, Samantha? Olha, Carol, bem dividido, viu? Inclusive, a chancela vem justamente do Centrão. O que está acontecendo? PL e PT se mostram absolutamente contrários a qualquer projeto que trate de anistia ou mesmo de redução de penas. No caso, os bolsonaristas, né, batem o pé que somente um projeto com ampla anistia seria aceito, enquanto o Partido dos Trabalhadores já fechou uma questão contra essa proposta do relator Paulinho da Força. Inclusive, na saída da reunião com o PT, houve ali uma certa torta de climão, porque Paulinho da Força disse o seguinte: olha, se não votar o projeto da anistia na próxima terça-feira, corre-se o risco de não votar o imposto de renda. Depois até perguntamos novamente para ele disse que não pauta essa questão, não pauta os temas, quem faz isso é Hugo Mota, porém deixou ali uma pulga atrás da orelha. E os petistas ficaram muito descontentes com esse tom, inclusive falaram em ameaça e que não vão aceitar qualquer tipo de chantagem. Por outro lado, o Centrão está com bastante medo de levar uma nova derrota, como ocorreu hoje com a PEC da blindagem. O climão é tanto que o doutor Luizinho, que é o líder do PP, disse o seguinte: olha, a nossa bancada está preocupada se realmente vai ter votos para aprovar lá do outro lado, no plenário aí do Senado, porque eles justamente deixou claro e cristalino que o objetivo é não obter uma nova derrota, como ocorreu com a PEC da blindagem. Nós separamos um trechinho da fala dele. Muito da nossa bancada hoje questionou se a gente teria, se o deputado Paulo terá uma construção também com o Senado, um comprometimento com o Senado sobre esse texto, sobre pautar o texto ou não, né, sobre enfrentar o Senado, enfrentar o tema hoje ou não, porque hoje a gente viveu um momento bastante triste na convivência do Congresso Nacional, até uma PEC aprovada numa casa e rejeitada na CCJ na semana seguinte, tendo em vista que tinham aqui conversas de que aquele texto poderia ser aprovado no Senado.
com essa manifestação. Paulinho da Força, relator do projeto da anistia, diz que vai conversar com o presidente Hugo Motta para tentar alinhar esta ponte com Davi Alcolumbre por uma aprovação. Portanto, fica este impasse com relação ao projeto. Mesmo assim, Paulinho disse, como um balanço dessas reuniões que teve com Podemos, com o PSDB, com União Brasil, com o PP, além do Partido dos Trabalhadores e outros, até o próprio partido dele, que foi um bom balanço, que ele finalizou e que na semana que vem vai entregar esse texto. Com vocês. Obrigada, Samantha. Tá faltando o presidente Hugo Motta dizer qual vai ser a pauta, né, Vera? Os deputados ligados a ele estão negando que ele vá aceitar esse tipo de obstrução. Uma obstrução ligando o projeto do IR a esse da dosimetria. Estão dizendo que está assegurada, portanto, a votação na semana que vem. Acho que até porque eles levaram um susto também com essa ideia do Senado criar um projeto que é praticamente idêntico ao que tramita na Câmara. Tem algumas diferenças quanto à maneira de compensar a renúncia fiscal que vai advir de você ampliar a isenção até R$5.000 e depois estender o desconto do IR para quem ganha até R$7.000 e pouco, R$7.300. Então, eu acho que eles agora entenderam que a imagem deles está muito ruim e que vão ter que votar esse projeto finalmente, mesmo porque o compromisso era votar em setembro. E vai se votar no 1º dia de outubro. Então, tudo bem, está dentro ali da margem de erro do prazo, mas a verdade é que não se votou dentro do mês de setembro na Câmara. Então, vai correr com isso. E eu acho que essa coisa da anistia, dosimetria, ficou muito mal parada depois que vieram novas sanções contra ministros, depois que o deputado Eduardo Bolsonaro continuou lá conspirando, depois que ele também foi denunciado, depois das ruas. Então, foram muitos os fatos que enfraqueceram essa articulação, que chegou a ganhar corpo na semana passada, com aquela reunião com o Temer, etc. Então, acho que o deputado Paulinho da Força está meio se sentindo órfão de pai e mãe. Ontem ele foi muito pressionado na reunião com os bolsonaristas, hoje ele veio tentar cantar de galo, essa coisa de que isso pode atrasar o projeto do IR, mas eu acho que eles não têm força para tudo isso, não. Muito bem, antes de encerrar, vamos de música? Vamos de música, que tá um climão entre Câmara e Senado, Davi Alcolumbre e Hugo Motta. A gente vai ver cotoveladas de parte a parte nos próximos dias. Agora está tendo sessão no Senado, os senadores estão tripudiando em cima dos deputados. Tem essa treta entre Renan Calheiros e Arthur Lira, então a gente escolheu uma música das antigas para falar desse clima de amizade que reina entre as duas casas do Congresso. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer, amigos para sempre. Amigos para sempre é o que nós iremos ser, na primavera ou em qualquer das estações, nas horas tristes, nos momentos de prazer. Bonito, clima de amizade. Das antigas de quem que é? Putz, eu não sei direito, é uma dupla, eu pesquisei aqui, né? Como é que chama? Porque tem uma versão, essa é uma versão de uma música original em inglês, tem versão em espanhol também, eu não sei quem Jaime é original, Miguel, é uma coisa bem antiga. Essa é em português, né? Essa versão é Jaime Miguel. Mas eu não lembro quem era o original do negócio. Também não, eu sei que é bonito, acho que a gente vai embora. Letra de Andrew Lloyd Webber, o rei de todos os musicais, né, nos Estados Unidos, versão original interpretada por Sarah Brightman e José Carreiras. Verdade. Mais chique. Mas a gente vai na nossa versão. Jogos Olímpicos de 1992, Barcelona. Achei que era mais antigo que isso. Tem cara daqueles programas de auditório dos anos 70 ali. Tchau, gente. Ao som de Amigos para Sempre, a gente se despede. É Beijo, isso, Vera. Até amanhã, gente. Beijo.